Bora falar agora sobre o Corinthians e pontas que têm sido oferecidos ao Timão. É público e notório que o Corinthians busca como prioridade a chegada de extremos, aqueles velocistas bons no 1 contra 1. Essa observação já havia sido feita pelo Dorival assim que contratado pelo Corinthians. E nos últimos dias, 2 atacantes foram sugeridos ao Timão. Foram eles o Vitinho, ex-jogador do Flamengo, do Botafogo, que estava no Al-Ettifaq, além de Coroço, 29 anos de idade, atleta equatoriano que pertence ao Barcelona. O Vitinho está livre no mercado depois de não renovar o contrato com o Al-Ettifaq. Jogador que esteve nas últimas 3 temporadas na Arábia Saudita, foram apenas 13 gols nesses 3 anos em 72 partidas. O Vitinho ganhava R$1 milhão por mês no Flamengo, foi para a Arábia Saudita para ganhar ainda mais, e o pacote dele hoje gira na casa de R$1 milhão mensais, o que pesa contra o jogador. Já em relação a Coroço, 10 gols na atual temporada em 28 partidas com a camisa do Barcelona, de Guayaquil, obviamente. Jogador que vive um momento melhor do que o do Vitinho e também seria mais barato, mas haveria necessidade de comprá-lo junto ao Barcelona. O Corinthians tem procurado uma série de nomes para essa função, tentou a contratação do Biel, mas se assustou com a exigência do Sporting de um negócio de 7 milhões de euros. Chegaram a especular o Ângelo, ex-Santos, já contei para vocês que não existem negociações entre as partes. Só para lembrar que essas duas informações sobre Vitinho e Coroço foram publicadas pelo meu amigo Samir Carvalho no canal dele aqui no YouTube. Só para completar de vez, em relação ao Timão, contar que na noite dessa terça-feira, Corinthians conseguiu quitar os salários em carteira que haviam vencido na segunda-feira, um dia antes. Ainda existem pendências com direitos de imagem, luvas e comissões. Preciso falar agora sobre o Corinthians, que recusou a possibilidade de venda do meio-campista Christian, que é filho do Christian Baroni, você vai lembrar dele. Volante que fez história com a camisa do Timão e ficou marcado especialmente depois de um gol contra o São Paulo, em que ele faz um gesto obsceno muito comemorado por torcedores alvinegros. O filho dele também se chama Christian, tem 16 anos de idade, atua como meia e já é titular do Sub-17. Na semana passada, uma equipe belga que não teve seu nome revelado apresentou uma carta de intenções para contratar o Christian. A ideia era fechar o negócio agora para levar o atleta quando ele completasse 18 anos. O Corinthians fez questão de descartar qualquer tipo de negociação porque entende que não há motivo para liberar ou vender o atleta nesse momento. Christian, de 16 anos, completa 17 agora no mês de agosto, é muito bem avaliado internamente. 15 jogos na atual temporada, 3 gols, ainda não deu assistências, mas é importante destacar que, apesar da recusa a esse assédio belga, a impressão que se tem das pessoas próximas ao Christian é de que ele merece um pouquinho mais de reconhecimento da parte alvinegra. E a gente pode falar em contrato, em salário e outros mecanismos. Não há muito zelo, nem muito cuidado com essa condição ou questão envolvendo o atleta. Só para completar, em relação ao Timão, também queria destacar Vitor Sá, atacante que já jogou no Botafogo. Ele foi oferecido ao time principal do Corinthians, ponta de 31 anos de idade, pertence ao Krasnodar, foi inclusive titular ao longo da campanha que valeu o título do Campeonato Russo para o Krasnodar. 29 partidas por lá, com 4 gols e 5 assistências, tem mais um ano de contrato com o Krasnodar, está avaliado em 3 milhões de euros. Se o Corinthians pudesse contratá-lo de graça, dá para dizer que o negócio teria grande chance de avançar, mas precisando desembolsar alguma coisa, esse negócio já tende a ficar mais complicado, embora o Corinthians admita a busca por atacantes de lado de campo. Negociação com o Biel não deu certo. Já havia contado para vocês que o Ângelo, ex-Santos, que hoje pertence ao Al-Nassr, nunca esteve nos planos do Timão. Bora fechar esse vídeo para falar sobre Malcom e a grande bomba das últimas horas. O atacante brasileiro, um dos grandes destaques do Al Hilal, pode ter seu contrato rescindido, apesar de ter mais 2 anos com o time saudita. Tudo porque o Malcom discutiu com um torcedor do Al Hilal depois da eliminação para o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, e esse tipo de situação não é muito bem vista e analisada por dirigentes de clubes sauditas. Importante lembrar que o Malcom ganha na casa dos 9 milhões de reais por mês e tem números impressionantes com a camisa do Al Hilal. O fato de
poder estar livre nas próximas horas fez com que vários torcedores de clubes no Brasil se empolgassem. O Flamengo já havia demonstrado a intenção de contratar o Malcom algum tempo atrás, já o Corinthians se baseia numa declaração recente do Malcom, dizendo que por ser filho do terrão e torcedor corintiano fanático, um dia voltará ao clube. Inclusive a patrocinadora master do Corinthians, a Esportes da Sorte, se aproveitou dessa situação para fazer uma postagem fazendo referência a essa declaração do Malcom e perguntando se o torcedor corintiano aprovaria. Foi o suficiente para que muitos torcedores alvinegros entendessem que a Esportes da Sorte estaria disposta a ajudar com o pagamento dos salários. Conversei com um familiar do Malcom e ouvi que o atacante não pretende voltar ao Brasil por agora. A avaliação de que ele é muito novo e ainda tem lenha para queimar no exterior. É possível, inclusive, que surja uma proposta do rival do Al Hilal, do Al Nassr, de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, para que ele se torne parceiro de ataque do CR7. Diante desse cenário, não estou otimista em relação à chance de o Malcom voltar, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, o Al Hilal, também de acordo com a imprensa saudita, discute outras dispensas e 2 brasileiros estariam como possíveis alvos. Lateral esquerdo Renan Lodge, que fez grande Copa do Mundo de Clubes, além do meio-atacante Caio César, que costuma ser reserva. Até o Mitrovic, centroavante do Al Hilal, passou a correr risco por conta do excesso de contusões. E você, como é que tem acompanhado todas essas especulações? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, queria te atualizar sobre Carlos Vinícius, centroavante de 30 anos de idade, que é torcedor do Corinthians, tem feito todo o esforço do mundo para se acertar com o timão, mas ainda não existe um acordo. Queria contar que o Carlos Vinícius já baixou sua pedida 2 vezes. É bem verdade que a primeira rodada de negociações com o Corinthians tinha o Carlos Vinícius pedindo um pacote bem superior a R$1 milhão. Livre no mercado, ele gostaria, entre salários, direitos de imagem e luvas, de ganhar perto de R$1.300.000 por mês. Diante da negativa do Corinthians, o Carlos Vinícius fez uma pequena redução e já aceitou uma outra segunda redução, que faria com que o Corinthians pudesse contratá-lo hoje por menos de R$1 milhão mensais. Importante contar também que o Carlos Vinícius confia tanto no seu taco que já topou inclusive assinar contrato de 1 temporada com o Alvinegro. Ele confia que vai se valorizar e que se o Corinthians não quiser ficar com ele depois de um ano, não lhe faltarão propostas. A interpretação do Carlos Vinícius é de que depois de rodar a Europa praticamente inteira, ele tem capacidade e potencial para fazer sucesso no futebol brasileiro. Mas, Nicola, o Corinthians precisa de um centroavante? Na teoria, sim. Na prática, a prioridade se dá por atacantes de velocidade e esse talvez seja o grande ponto para que o Corinthians ainda não tenha fechado o contrato com o Carlos Vinícius. Dorival Júnior tem batido muito na tecla sobre a necessidade de jogadores de velocidade, de bom drible, 1 contra 1. Não é o caso do Carlos Vinícius, que se juntaria a Yuri Alberto e Memphis Depay na função de centroavante. Nicola, mas o Yuri vai ser vendido ou não? A tendência nesse momento é que não. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. As tratativas entre Corinthians e Carlos Vinícius existem, não estão fechadas e ele precisa de uma resposta rápida do Timão, até porque tem 2 ofertas da Arábia Saudita e os sauditas têm cobrado uma posição. Assim que surgir qualquer novidade sobre o tema, volto para contar para vocês. Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que atrasou salários mais uma vez. Mas é importante destacar que eu não estou falando de direitos de imagem, e sim de salários em carteira. Em geral, o jogador de futebol no Brasil recebe uma parte em carteira, esse salário é o mais importante, pode resultar em uma série de problemas em caso de atraso, além de direitos de imagem. Com 3 meses de direitos de imagem, o atleta pode recorrer à justiça para pedir a quebra do contrato. O Corinthians tem enfrentado, por conta do fluxo de caixa, inúmeros problemas com o pagamento dos direitos de imagem. Premiações também estão atrasadas, mas os salários em carteira são quase que rigorosamente pagos em dia. Essa foi só a 2ª vez na temporada que o Corinthians atrasa o pagamento dos salários em carteira, a primeira no mês de janeiro. Venceu o prazo do pagamento do salário em carteira do mês de junho, nessa segunda-feira, o 5º dia útil do mês. Até a tarde dessa terça-feira, os jogadores ainda não haviam recebido a grana. O presidente Osmar Stabile está tentando adiantar recursos para pagar primeiro os funcionários, cujos salários são menores e por conta disso tem mais dificuldades para pagamento das contas. Depois o Corinthians promete acertar a quitação com os seus jogadores. A ideia é que até o fim da semana tudo isso esteja resolvido. Só para completar,
Importante destacar também que o Corinthians deve, nesse momento, direitos de imagem do mês passado, prêmios do Campeonato Paulista, além de pagamentos a fornecedores. Se você o que achou do vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians. E os efeitos de Augusto Melo como presidente seguem sendo conhecidos e causado estragos. Nas categorias de base é onde a coisa mais foi bagunçada. O Augusto tinha o Claudinei Alves, seu velho aliado, para tocar todo o departamento de futebol, e os novos dirigentes corintianos se assustaram com tudo que encontraram. O Nenê do Posto, que foi escolhido pelo novo presidente, o Osmar Stabile, como o diretor executivo ou diretor de futebol da base, o Nenê tem se apavorado com as coisas que ele tem descoberto. Pro Nenê, houve uma inflação em todas as categorias. Do sub-7 ao sub-20, não há uma categoria que não tenha ou não esteja com muito mais atletas do que precisaria. Segundo também o Nenê, os técnicos não conseguem dar treino e muitas vezes precisam dividir o campo em 3 para que todos os meninos possam ser utilizados. Abre aspas para o Nenê do Posto, do jeito que está, precisaríamos de 2 centros de treinamento para dar conta de tantos jogadores, fecha aspas. Importante contar que tudo isso tem um custo, né? Quando você contrata muitos jogadores e também infla a folha salarial com funcionários, na base hoje há muito mais funcionários do que precisaria, o custo acaba aumentando. O Nenê lembra que na sua última passagem como diretor da base, o custo do futebol de base por mês era de 700 a 800 mil reais mensais. Já sob o comando do Augusto, até deixar a presidência de forma forçada, a base custava R$1,5 milhão de reais. E o pior é constatar que, apesar de tantos custos, o futebol do Corinthians na base vai muito mal. No Campeonato Brasileiro, corria-se inclusive risco de rebaixamento. O time tem tido dificuldade em revelar atletas para a equipe principal. E esse é só a ponta do iceberg, ainda há muito mais coisa a aparecer. Vale a lembrança de que o delegado de polícia que cuida do caso Vaidbet, o Thiago, já abriu 10 inquéritos, ou seja, mais 10 investigações contra o Corinthians de Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, quero te contar se há a possibilidade de Ângelo, atacante revelado no Santos e que hoje pertence ao time de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, virar reforço alvinegro. Você sabe que o Corinthians busca um atacante em caráter de urgência e ao longo da semana houve a desistência nas tratativas com o Biel. O atacante até chegou a dizer sim para o Corinthians, mas Sporting e Corinthians não conseguiram chegar a um acordo financeiro. Pois bem, essa informação de que o Ângelo interessaria ao Corinthians me foi passada por uma pessoa próxima ao Ângelo, mas a coisa não corresponde à verdade. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma das pessoas que trabalham com Juliano Bertolucci, empresário e representante do atleta. Também consultei um dirigente corintiano e os dois lados negaram qualquer tipo de negociação. O dirigente corintiano chegou a dizer, abre aspas, nunca falamos sobre a possibilidade do Ângelo por aqui, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Ângelo se mudou do Santos para o Chelsea por 15 milhões de euros em 2023. Em 2024, ou seja, apenas uma temporada depois, foi comprado pelo Al Nassr por 23 milhões de euros. Hoje ele está avaliado em apenas 8 milhões de euros. E a tendência é que ele seja negociado pelo Al Nassr, especialmente porque o time saudita quer a contratação de jogadores importantes. E esses jogadores gringos certamente vão ocupar a vaga dos estrangeiros que por lá estão. A tendência é que o Ângelo seja emprestado ou vendido. Última temporada com a camisa do time amarelo, 38 partidas, 2 gols e 9 assistências. Desses 38 jogos, 25 como titular, 13 na condição de reserva. Sigo em busca de mais informações sobre qual é esse ponta que será contratado pelo Timão. O Corinthians entende que essa é a prioridade número 1. Contratar um jogador de velocidade e drible. Gostaria de saber se o Ângelo se encaixa nesse perfil que o Timão busca. Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.